Boa noite, irmãos. Eu cumprimento a todos os irmãos com a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu quero dizer que esta é uma responsabilidade imensa. Agradeço a Deus por estar aqui. Agradeço também ao pastor Antônio Jorge de Araújo por ter confiado, de estar aqui esta noite. Hoje estamos, na verdade, nesse mês, no mês da mocidade. Cadê os jovens e adolescentes dessa igreja? Posso ouvir um uhul? Uhul! Muito bem, os jovens e adolescentes de hoje. Bom, mas o pastor convidou um jovem dos anos 90 para pregar hoje, né? Ok. Então eu quero cumprimentar também a todos os jovens dos anos 80, dos anos 70, 60, 50, não importa. Todos nós somos jovens. Amém? 40 também. Também. Anos 40 também. Serve também. Todos somos jovens. Então não importa a época. Todos nós somos jovens. Mês da juventude. O irmão Thomas, no domingo passado, trouxe uma mensagem por parte de Deus, falando sobre o medo. Quem esteve aqui pôde ouvir. E sobre como Jesus pode nos ajudar a superar esse medo. Então nós vamos continuar nessa mesma linha, porém hoje nós vamos falar sobre um outro assunto muito atual. Vamos falar sobre a pressa, a ansiedade, a falta de tempo que não nos deixa esperar. E o nosso texto base ele está em Abacuque 2:3. Simplesmente esse texto, Abacuque 2:3. Então, para iniciar, o mundo atual ele está muito agitado. Nós vemos pela televisão, pela internet, acontecimentos de outras partes do mundo numa velocidade imensa hoje em dia. Acontece uma explosão, um atentado lá no Paquistão. No mesmo instante nós já temos imagens, já podemos ver as notícias, já podemos ver a repercussão disso. Nós podemos inclusive interagir com pessoas que estão falando sobre isso. E o mundo é assim, hoje em dia, muito rápido. Todos esses acontecimentos são instantâneos. Tudo acontece em tempo real. Nós conseguimos conversar com pessoas que estão em outras partes do mundo de uma forma muito rápida. Tudo muito instantâneo. Eu estava me lembrando da minha época de adolescência, né? Não faz muito tempo não. Só um pouquinho. Mas, galera, juventude de hoje em dia, o pessoal vai ficar um pouco surpreso com o que eu vou falar. Mas como que eu comunicava com meus contatinhos? Eu tinha meus contatinhos quando eu era adolescente, né? Mas os meus contatinhos eu me comunicava com cartas. Eu escrevia cartas, sério? Eu escrevia cartas. Enviava poemas e mandava por cartas. E essas cartas demoravam até 2 semanas para serem respondidas e retornarem. Sério? 2 semanas? Sério, 2 semanas. Era normal. Mandava uma carta, uma semana chegava lá no destino, a pessoa lia, mandava com aquele papel de carta bonitinho, cheio de coraçãozinho, cheirosinho. E aí a pessoa respondia, eu recebia. 1 semana depois de que ela mandava. Então, 2 semanas para ter uma resposta. É um absurdo isso? 2 semanas para obter uma resposta. Hoje em dia a gente pode pensar, realmente é muito tempo, né? Porque as coisas acontecem instantaneamente. A gente quer uma resposta rápida. Vou pedir para passar a mídia aí para o próximo capítulo. Então assim, hoje em dia é tudo muito rápido. Esses personagens de desenho animado, todo mundo conhece, né? Papaléguas e Ligeirinho. São muito rápidos. Hoje em dia, eu falei da minha adolescência, né? Escrevia cartas.
Hoje em dia eu me comunico com os aplicativos que todo mundo se comunica, os aplicativos de mensagem instantânea, e eles são rápidos, ou seja, você escreve e a outra pessoa pode responder na hora. Se a pessoa demora mais de 1 minuto para responder, realmente eu acho que eu estou sendo desprezado, abandonado, a pessoa não gosta mais de mim, eu fico desesperado, porque demorou muito para responder. Será que isso acontece com todo mundo? Ou será que é só comigo? A gente quer uma resposta rápida, a gente fica desesperado quando a resposta não vem, passou 1 minuto, nossa, já demorou, a pessoa já esqueceu. Bom, o mundo está assim, é instantâneo, queremos tudo, nesse exato instante, nesse momento, agora, sem esperar, não queremos esperar nada. Próximo ponto. Vamos ver um vídeo agora, um pequeno vídeo, vamos prestar atenção nesse vídeo, que vai falar de algo sobre o propósito de Deus versus a nossa vontade. Depois do vídeo, nós vamos fazer alguns comentários sobre ele. Então vamos prestar atenção nesse vídeo. Bom, esse vídeo é uma pequena ilustração, mas nós podemos tirar algumas lições daí para as nossas vidas. Pode seguir no PowerPoint. Sobre o propósito de Deus versus a nossa vontade. Diante desse tema que foi proposto, que lições que nós podemos tirar a partir desse vídeo? Aquele jovem do vídeo, ele tinha um grande problema. Qual era o problema dele? Ele estava com sede, né? Muita sede. Então ele tinha sede. O problema dele era a sede. Qual era a vontade dele, do jovem? Era resolver o problema, ou seja, encontrar água. Então ele queria encontrar água, era a vontade dele. Qual era o propósito de Deus para ele? Era resolver o problema dele, ou seja, lhe dar água também. Ué, mas aí, a vontade dele era resolver o problema, conseguir água. O propósito de Deus era resolver o problema dele, dar água para ele. Não é igual? A vontade dele não é a mesma que o propósito de Deus aí nesse vídeo? E por que não deu certo, será? Não é? Tudo certo, vontade de Deus, vontade dele, do jovem, é igualzinha. Casa é a mesma coisa, mas não deu certo. No fim, não deu certo. Tinha algo melhor que ele não aproveitou. Vamos ver por quê? Segue aí. Deus tinha o melhor para o jovem,
Mas, olha só, ele teve pressa em resolver o problema do jeito dele. Então, Deus tem o melhor. Só que, muitas vezes, a gente tem pressa. Quer fazer do nosso jeito, a gente não sabe esperar, né? Porque a gente quer logo. Ele viu ali a torneira ali na frente dele, estava ali bem perto. Para que passar por aquele deserto todo, cheio de cactos ali? Ele ia caminhar quantos quilômetros ali? Não. A torneira estava na frente dele. Vou fazer do meu jeito, vou até a torneira. Então, isso que ele fez. Próximo. E não esperar e nem seguir pela melhor solução, que é a solução que vem de Deus, né? Isso pode custar caro. Então nós vimos no vídeo que ele acha que ficou satisfeito com aquela gotinha de água que ele conseguiu naquela torneira depois de todo aquele esforço que ele fez por conta própria. Mas ele não seguiu pelo melhor, que era a vontade de Deus. Ele não esperou na vontade de Deus, ele quis fazer com pressa. E aí ele deixou de desfrutar aquilo que Deus tinha para ele. Então isso custou caro para ele, porque ele só ganhou uma gota d'água. Bom, é isso que a gente tem no vídeo. E aí, será que acontece com a gente? Acontece conosco? Com cada um de nós? Será que nós preferimos fazer as coisas à nossa maneira? De um jeito rápido? Do que ficar esperando indefinidamente por Deus? É cansativo esperar por Deus? A gente acha que é cansativo, Deus demora muito. Vamos fazer da nossa maneira rápido, porque nós queremos já? Será que isso acontece com a gente? Vamos ver então o texto proposto sobre o profeta Abacuque. Então, jovens e adolescentes, com a rapidez que vocês caçam Pokémon, caçem agora na Bíblia Abacuque. Fica lá, na 1 Abacuque Sofonias, está lá nos profetas menores. Abacuque 2:3. O texto está aí. Mas podemos abrir lá em Abacuque 2:3. Aí a versão NVI. O profeta recebe uma promessa. Esse é o nosso texto base. Está escrito assim: pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Ela certamente virá e não se atrasará. Ainda que demore, espere-a. Deus disse isso para o profeta Abacuque. Por que será? O profeta Abacuque ele estava impaciente com alguma coisa. Algo aconteceu. O que será que aconteceu? Bom, o profeta Abacuque ele recebe essa promessa porque o povo estava passando por um grande sofrimento. E ele estava constatando esse sofrimento ali do povo de Israel. O sofrimento imenso por causa do povo babilônico, que estava ali dominando ali o povo de Israel. Mas o profeta Abacuque recebe essa promessa no momento de que o sofrimento do povo chegaria ao fim. E Deus fala para ele: espera, que essa promessa vai se cumprir no tempo certo, não tardará. E aí nós vamos ler alguns versículos anteriores para conhecer esse contexto. O profeta Abacuque estava impaciente. Vamos ler o texto que vai aparecer aí. Abacuque 1, versos 2 e 3. Então em Abacuque 1, versos 2 e 3, o profeta Abacuque diz assim: até quando, Senhor, até quando clamarei por socorro, sem que tu ouças? Parece que o profeta Abacuque, ele estava impaciente. Parece que Deus estava demorando bastante. E aí ele clama a Deus assim: até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação?
Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Então o profeta Abacuque constata a violência, tudo que está acontecendo, o sofrimento do povo de Israel. Claro, por que o povo estava sofrendo ali? Permissão de Deus, porque ele tinha feito uma aliança com o povo e mais uma vez o povo desobedeceu a Deus, não seguiu as leis, não seguiu as orientações de Deus. Por isso o povo estava sofrendo, mais uma vez. Mas o profeta Abacuque olha aquele sofrimento e fala: mas puxa, é o povo de Deus, é Israel de Deus, Deus fez uma promessa e está aqui sofrendo, e aí? Cadê? Onde está Deus? E aí ele resolve clamar ao próprio Deus, clama ao Senhor. Até quando, Senhor, eu vou clamar? Até quando eu vou ver essa situação injusta? Será que a gente vê situações assim nas nossas vidas e nós falamos assim: até quando? Estamos sofrendo, a situação está difícil, e a gente fala assim: até quando, Senhor, eu vou viver essa situação? Está difícil, mas até quando? Até quando eu vou ficar nessa situação? Parece que Deus não está ouvindo, parece que Ele está demorando. Até quando? Será que nós ficamos também impacientes? Eu acho que nós ficamos impacientes sim, porque nós queremos tudo para agora, nós queremos tudo de imediato, nós queremos tudo instantaneamente. Quando nós achamos que há uma demora, nós achamos que não está bom, nós achamos que não estamos sendo ouvidos. Como eu disse no início, comunicando com alguém via aplicativo de mensagem instantânea, se a pessoa demora 1 minuto para responder, eu acho que eu fui abandonado pela pessoa. Imagina a situação de orar a Deus por um problema que está ocorrendo na minha vida e parece que não tem resposta, demora algumas horas, um dia, um mês, eu acho que não tem resposta, eu acho que eu estou abandonado, eu acho que não tem solução. Será que Deus se esqueceu de mim? O profeta estava assim, e ele clamou a Deus. Então, jovens de hoje, jovens dos anos 90, dos anos 80, dos anos 70 para trás, não importa, jovens, adolescentes, todos aqui. Se você se encontra nessa situação, se nós nos encontramos nessa situação, essa mensagem de Abacuque, esse que está escrito no livro de Abacuque, é para nós. Vamos ver a atitude que ele teve. Jovens e adolescentes de hoje, você está sem namorado, sem namorada? Está difícil a situação, né? Está sofrendo aí? Está desesperado? Está até desistindo aí de Pokémon para ver se alguém pega você? Tem muitos assim, né? Está difícil. Pois é, nós não devemos nos precipitar. Uma coisa importante: as nossas decisões erradas podem prejudicar toda a nossa vida. Só abrindo aqui um parênteses, certa moça crente, no ímpeto de casar, no sonho de casar, ela, sem namorado, resolve namorar com um rapaz que não é crente, não gosta nem de ir à igreja, não compartilha da mesma fé, não crê em Jesus Cristo. E ela está mantendo esse relacionamento por quê? Simplesmente porque quer realizar o sonho de casar. Só por isso. Não vou largar ele porque vou ficar só. Senão eu não vou casar, não vou realizar meu sonho. Meu sonho é casar. É esse. Será que é uma boa motivação? Será que é uma decisão bem pensada esta? Bom, vou fechar os parênteses. A misericórdia de Deus, ela é ampla.
A gente tem que entender isso. A misericórdia de Deus é ampla, para perdoar os nossos erros depois. A gente pode errar. Deus perdoa os nossos erros, óbvio. Nos arrependemos e Ele nos perdoa. Mas, uma coisa nós não devemos nos esquecer, de que o arrependimento é amargo. Se a gente erra, o arrependimento é amargo. O gosto do arrependimento não vai ser tirado, nem as consequências dos nossos atos. Deus não vai tirar as consequências dos nossos atos, por mais que a gente se arrependa e peça perdão. Por isso que é importante decidir corretamente. Por isso que é importante não tomar decisões precipitadas, a fora de tempo, com pressa, para fazer do nosso jeito. Por isso é importante. E aí nós devemos esperar em Deus. É o melhor caminho, esperar em Deus e ter fé. Por quê? Você não espera, eu não espero. Por que a gente não espera em Deus? Por que a gente quer fazer do nosso jeito? Porque a gente não tem fé. A gente não coloca nas mãos de Deus porque a gente acha que vai demorar, que está demorando, porque a gente não tem fé. Não acha que vai acontecer, que Deus vai realizar ali. É falta de fé. Mas nós devemos esperar, nós devemos ter fé. Ele tem o melhor para nós, no tempo certo. No tempo certo. E o tempo certo, Deus é quem sabe o tempo certo. Vamos ver a atitude do profeta. O que o profeta Abacuque fez diante dessa situação? Ele estava lá impaciente, que Deus parece que tinha abandonado ele. Estava difícil a situação do povo. Olha lá o que o profeta fez. Está escrito em Abacuque 2, 1, e aí o verso 2a, a primeira parte do verso 2 também. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor respondeu. Olha que interessante. O que Abacuque fez? Ele ficou no posto de sentinela, ou seja, ele ficou esperando a resposta de Deus. Então ele fez aquela oração: até quando, Senhor, eu vou ver essa violência? Até quando eu vou ver o povo sofrer? Parece que ele estava desesperançado, parece que ele estava impaciente. Mas aí, o que ele fez? Reclamou da vida? O que ele fez? Tentou resolver a maneira dele? Foi lá, desembanhou a espada e foi matar o povo babilônio do jeito dele para cessar a violência? Não. Ele esperou uma resposta. E aí ele ficou esperando uma resposta de Deus. E Deus respondeu. Está escrito lá na primeira parte do verso 2. Está escrito assim: então o Senhor respondeu. Então essa foi a atitude do profeta. O profeta clama a Deus. Ele expõe a sua impaciência diante de Deus e espera a resposta. E aí o que acontece? Qual o resultado? Deus responde. E aí nós vamos para o versículo base. O versículo base desta reflexão, que é justamente o verso que nós lemos no início. Deus responde: pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, pois ela certamente virá e não se atrasará. É essa a resposta de Deus. Então Deus dá essa resposta para Abacuque. Vamos concluir, finalizando. Que lições nós podemos tirar dessa atitude de Abacuque? Jovens, adolescentes, jovens, de todas as épocas que aqui estão, que lições nós podemos tirar? Primeiro, nós devemos aprender a nos colocar na presença de Deus, apresentando os nossos pedidos a Ele. Devemos aprender a nos colocar na presença de Deus. Muitas vezes nós não sabemos colocar os nossos pedidos diante de Deus, porque nós achamos que nós conseguimos resolver. Nós vamos dar um jeito, nós vamos fazer rápido, e deixamos de nos colocar na presença dele. Mas nós devemos nos colocar diante dele, apresentar os nossos pedidos.
Segundo lugar, nós devemos aprender a esperar. Esperar pela resposta com fé. Não importa o tempo que essa resposta virá, a gente tem que ter fé que a resposta virá. A resposta virá e certamente não tardará. Ela não vai demorar. Será exatamente no tempo de Deus, que é o melhor para cada um de nós. E para terminar, vou deixar para todos um versículo que está em Salmos 27:14. Está escrito assim: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Que Deus nos abençoe esta noite. Amém.